Hoje é dia 21 de junho de 2022, são 11 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo, uma terça-feira. Nós estamos realizando o culto cristão no lar, num dia ensolarado, 24 graus, sem nuvens no céu, e na oportunidade lendo esta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico, o futuro das religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, visão espiritual do terceiro milênio, busca consciente de espiritualidade ao invés de uma submissão religiosa atual, de cabresto que escraviza ao invés de libertar. Adota, portanto, uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais. Amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, conforme o referendou o modelo guia da humanidade. Jesus, filho de José, na condição de enviado e em ressonância harmônica com o Cristo de Deus e com a fonte criadora. Cientes de que todos somos imortais, filhos de Deus, podemos fazer aquilo que Ele fez e muito mais, temos que respeitar a opinião dos companheiros de jornada evolutiva, sabemos que precisamos ouvir para saber no que ajudar, precisamos ouvir porque muitas das vezes está até dispensado expormos a nossa própria opinião. Então, diante deste primeiro alicerce, Hermes Trismegisto, através da canalização de Roger Bottini Paranhos, apresenta o segundo fundamento do universalismo crístico, que é sabermos que uma vez somos imortais, que caminhamos desde os minerais como espíritos imortais ao reino vegetal, animal, elemental, até chegarmos em humanidade, ou seja, angariamos uma farta experiência que é coordenada, vamos dizer assim, por uma lei de causa e efeito, onde somos herdeiros do que fizemos de nós mesmos. Então a lei da reencarnação, a lei do karma, o karma positivo, o karma negativo, positivo aquilo que acertamos, que estávamos em ressonância harmônica com a fonte criadora e optamos pelo melhor. E o karma negativo, aquilo que vai marcar as nossas memórias, para que lembremos de que, uma vez distonante deste harmônico, deste diapasão que vibra entre nós, a fonte e a fonte criadora, a fonte primeira, são circunstâncias que vão nos lembrar que é importante estarmos sempre atentos e humildemente diferenciarmos a nossa própria opinião das diretrizes do norte, que o amor que nos une a todos, o amor que nos acolhe e nos dá a graça da imortalidade, do livre-arbítrio, de escolher entre uma e outra opção, está aí a nosso dispor. Então, amor ao próximo, respeito à experiência, às opiniões alheias, sabermos que somos herdeiros de nossos próprios esforços. Se erramos, tudo bem, faz parte do aprendizado. Mas sabermos que existe uma diretriz dentro de nós que nos permite agir mais acertadamente e não ter que refazer
os nossos passos. E como último alicerce do universalismo crístico é a evolução, é compreender que não devemos nos prender a conceitos que muitas das vezes nos atrasam a vida e que são fruto de enxertos. Porque uma coisa é ressonar com a fonte criadora. Todos nós podemos. Não necessitamos de gurus, padres, prepostos. Todos nós precisamos ressonar. Mas uma vez que nos embaraçamos, escolhemos o caminho do proveito próprio, em prejuízo aos nossos irmãos de jornada evolutiva, estamos, portanto, distantes, né? E qual ocorre ao carvão, em meio a um braseiro, o calor, a energia, a segurança do outro, certamente nos reaquece, nos reanima e nos informa do que nos esquecemos, do que negligenciamos, né? Então, aqueles que ressonaram e que ressonam com a fonte criadora servem-nos de inspiração e de lembrar daquilo que todos nós podemos fazer e acompanhar a evolução em que vamos alcançando, comparar com os velhos conceitos, analisar o que já podemos compreender e comparar com os conceitos antigos, com aqueles muitas das vezes que nada tem a ver com esta fonte, com essa ressonância com o autor da vida, mas que foram enxertos de companheiros nossos que também se equivocaram e que em proveito próprio, ou por motivos menos dignos, enxertaram os valores espirituais com seus próprios embaraços, que certamente deverão também ter que refazer a seu tempo. Então, em Desdobramento Espiritual, Roger Bottini Paranhos visita esferas espirituais superiores e do astral inferior, para obter, junto aos espíritos superiores, aos irmãos ascensos e aqueles que ainda se equivocam, distantes ou distoantes das leis espirituais que nos permitem ou que nos orientam caminharmos juntos, ressonantes, harmônicos, aqueles que cresceram intelectualmente, cresceram em termos de capacitação psíquica ou, enfim, aproveitam determinadas vantagens para esmagar, para humilhar, para dominar outros, né? Então, os chamados magos negros, ou poderíamos dizer os distoantes das orientações do Cordeiro de Deus. Roger também procura essas regiões para saber quais as suas opiniões, quais as suas posições, saber no que o universalismo crístico afetaria as atividades desses nossos irmãos equivocados. E com isso, trazendo essa experiência, ele apresenta esses 3 alicerces do universalismo crístico por orientação de Hermes Trismegisto. No segundo momento, ele apresenta uma história de um rapaz chamado Rafael, que quase que contemporâneo ao momento em que o livro está escrito. Rafael, à semelhança de João Batista, expressando os ideais do universalismo crístico em São Paulo, capital, onde nasceu, onde viveu até os seus 17 anos, que é o momento em que é contada essa história. Um menino rico, filho de um próspero vendedor de seguros, ele se preocupa com o próximo, se preocupa com os valores espirituais, se preocupa com os valores permanentes da vida, se preocupa com a natureza, se preocupa com os irmãos de caminhada evolutiva. E ele tenta, dentro de seus
recursos, expor essa sua maneira de pensar e convida cada um de nós que justamente façamos isso. Façamos uma revisão dos valores espirituais a que estamos enfileirados, para que não há nem necessidade de se sair de suas lides religiosas, mas que busquemos a essência que fez surgir no som da terra aquilo que foi, é e será sempre. Muitas das vezes, determinados preceitos atuais que fazemos e que acompanhamos maquinalmente, se formos analisar, nada tem a ver com os valores espirituais. São enxertos provocados no decorrer do momento em que esses preceitos surgiram até o momento em que vivemos. Décadas, às vezes séculos se passaram. Veja-se bem o que foi feito em nome do imolado Cordeiro de Deus, que em nome do amor, perdoando na sua crucificação aqueles que lhe ultrajaram, que não corresponderam à sua proposta do amor, ele disse: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E em nome desse avatar do amor, promovemos guerras, cruzadas, inquisições, perseguições, enfim. Destruímos a essência. Chegou-se até o ponto de proibir a leitura do livro dos livros, da mensagem de amor, da Boa Nova. Chega-se ao ponto de se colocar veneno, cicuta, na tinta que escrevia os textos, para que a pessoa, no momento em que folheasse, aquelas anotações escritas em latim arcaico, onde somente aqueles que tinham acesso a essa cultura pudessem lê-los, de tão distantes que se estava. Também se criou os livros proibidos, né? Então as pessoas que liam o texto do Cristo, os textos que antecederam a chegada do Cristo, no momento em que passava o dedo na Bíblia e passava, o indivíduo morria e a língua dele ficava azul. Então é como se fosse uma maldição. Então se dizia que tal pessoa foi punida pelos céus por ler o livro santo. Quem lia santo, o livro santo, eram apenas os sectários de quem imprimiu aquele livro. Então era proibido ler a Bíblia. Então veja bem o que se fez com os textos sagrados. E a ideia não é acusar ninguém. O Alcorão, Maomé trouxe valores como o do próprio Cristo. E igualmente, tantos e tantos irmãos distorcem esses valores e promovem guerras em nome do autor daquela obra e do autor da vida. Quando falamos em Deus, em fonte criadora, não importa o nome que se lhe dê, estamos falando do mesmo autor da vida, com lentes diferentes. E a ideia é: o que há de comum? O que é que se distorceu? Porque se a providência divina, num ou noutro canto, nesta ou em época ou diferente, permitiu com que indivíduos mais bem afinados, mais bem preparados interiormente,
para sintonizar com a fonte criadora, escreveram a seu modo, né, da melhor maneira que puderam compor os textos, mas pior foi o que vem depois, os indivíduos que abraçam e que aproveitam esses textos para tergiversar e viver muito diferentemente do que propõe aquelas palavras que verteram do alto. Então há necessidade, sim, de que se reveja o que se faz e ver se isso tem ressonância, se isso tem uma identidade vibratória com a fonte da vida. Então esta obra, ela funde estilos já apresentados em duas obras anteriores do mesmo autor espiritual, que é a história de um anjo e sobre o signo de Aquário. Hermes nos convida então a folhear esta obra, informando que o homem nada sabe, mas que a tudo é convidado a conhecer. Nós estamos então num momento em que, através de fóruns, né, através de encontros, esse jovem de 17 anos, que à semelhança de João Batista, encontrou uma inspiração, uma necessidade de lembrar esses valores permanentes que estão na essência de todas as lides espiritualistas. Ele propõe então aquilo que nós já dissemos: amor ao próximo, amor a Deus, respeito às opiniões e à experiência alheia, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito que gerencia todas as nossas atitudes, e esse evolucionar, essa reflexão, essa reavaliação daquilo que nos foi dito pelos nossos anteriores, para sabermos se é coerente aquilo que foi dito com os dias atuais, com aquilo que o nosso coração pode e já perceber que não é possível que o autor da vida teria dito ou teria ordenado coisas que nem nós mesmos teríamos coragem de fazer com os nossos filhos. Então, certamente, isso é resultado de um enxerto, de uma distorção, né? Colocar palavras na boca de quem não as proferiu. Nesse quarto encontro, depois de ter feito a explanação a respeito dessas bases que constituem o universalismo crístico, Rafael, que é o nome do nosso personagem aqui, esse João Batista do terceiro milênio, ele vai falar sobre rituais. Então ele comenta o seguinte, que mais tarde eu me convenço de que não necessitamos de instituição. Mais e mais, vou repetir, mais e mais me convenço de que não necessitamos de instituições que nos digam o que fazer, mas sim de desenvolver. Essas instituições têm que nos permitir desenvolver, proporcionar oportunidade de fóruns como estes, para que troquemos experiências. Deixemos os paradigmas, os dogmas, os preconceitos na parte externa da instituição e que nos portemos receptivamente aos conceitos de vida dos outros. Ninguém vai impor nada a ninguém. E se não nos convencermos, se aquilo não nos for útil, quando sairmos daquele ambiente de encontro, recolhamos novamente o nosso status quo, a nossa maneira viventes e toquemos a vida como nos aprouver. Se não tivermos ensejo, entusiasmo, coragem de provocar em nós as mudanças decorrentes desses novos conceitos, dessas novas luzes que nos fazem perceber aqueles outros vivenciais do existir.
Então não necessitamos de instituições que nos digam o que fazer, e sim desenvolver a nossa espiritualidade e de nossos rebentos, de nossos filhos, para que aprendam de per si a buscar lucidez, o próprio caminho, a autoespiritualização. Infelizmente, isso é uma formação familiar para poucos, já que a humanidade ainda está tão alienada a respeito da própria espiritualidade. Rafael, então, silencia por alguns instantes, reflete um pouco e continua. Mas nem tudo é ritual, porque este capítulo ele vai falar sobre rituais. Algumas práticas fazem sentido e devem ser bem esclarecidas aos seus adeptos. Agora, mesmo fomos lembrados que existem técnicas de cura que possuem uma explicação científico-espiritual. Há algum tempo atrás ouvi dizer que monges franciscanos raspavam a cabeça no topo, não apenas por um hábito ou por um ritual, mas sim para permitir que o centro coronário, localizado no alto da cabeça, recebesse diretamente as energias astrais dos planos superiores, sem bloqueio dos cabelos, que são péssimos condutores de energia. Fato científico ou apenas um ritual inútil? Isso temos que estudar, buscar as fontes, buscarmos os estudos a respeito do tema. A alimentação vegetariana, ou até mesmo o jejum, por exemplo, associados a uma meditação profunda, harmoniosa, permitem um contato espiritual mais qualificado por parte do médium. Isto não é ritual, mas um fato já constatado por diversas experimentações. É necessário estudar também o desenvolvimento de técnicas para melhorar a percepção espiritual do homem, para que ele acesse estados alterados de consciência de uma forma lúcida, mais eficaz. Entretanto, determinadas roupas, chapéus, pulseiras, colares, muitas das vezes, ou mais das vezes, são desnecessários. Isso não muda em nada, aquele alçar espiritual a que nos ensejamos. Caso eu esteja enganado, ou que exista alguma informação que desconheça, serei o primeiro a me interessar pelo tema, com todo o respeito. Mas é o que vejo até o momento. Por isso a necessidade desses fóruns. Somos vivenciais de eras incontáveis, enquanto espíritos eternos. Temos experiências únicas, individuais, e é muito oportuno esta troca de experiências. Entretanto, então, há de se repensar a respeito de todo e qualquer tema relacionado a esses valores ad eterno. Em outra oportunidade, me disseram que os médiuns, antes de realizar um passe com imposições de mãos, necessitam esfregá-las intensamente para alimentar ou para libertar energias mais intensas. É um fato científico, espiritual? Ou apenas um ritual supersticioso? Em certa oportunidade, determinados experts em terapias orientais também realizaram este processo. Portanto, o caso fica aí em aberto. Eu particularmente acredito que uma mente bem disciplinada, aliada a uma consciência com valores crísticos bem desenvolvidos, é suficiente. Mas fica aí o fato, fica aí o que se faz
E o porquê se faz é o nosso grande desafio. Tudo é motivo de estudos. Quem oferecer informações consistentes, acumulemos essas informações e fica aí ao critério de cada um de nós, por necessidade de uma muleta psicológica, que é apenas uma muleta, ou de um ato que realmente acrescente as nossas intenções, ferramentas melhores para os fins a que destinamos aquelas energias. Então ele novamente sugere que esses embates serenos, tranquilos, num crescendo de informações, sempre visando o enriquecimento espiritual, emocional, técnico de cada um, seja o alvo destas trocas de experiências. Todas as religiões certamente têm o seu conteúdo ad eterno, o seu conteúdo positivo, aquilo que originalmente vieram da fonte, do autor da vida. E o nosso objetivo, a nossa tarefa aqui é promover uma reflexão sobre esses aspectos e, ao mesmo tempo, aqueles outros que precisam, que necessitam serem modificados, uma vez que são adaptações momentâneas, ligadas a cabrestos, ligadas a interesses menos dignos, de indivíduos que no decorrer dos decênios, dos séculos, foram enxertando na essência cristalina que certamente foi advinda da fonte criadora. No Espiritismo não vemos rituais propriamente ditos, a não ser nos casos mencionados, em tratamentos de cura, desobsessão espiritual. No entanto, percebemos um gravíssimo bloqueio para se avançar na metodologia de pesquisa, tanto filosófica como científica. O seu codificador, Allan Kardec, não tinha intenção de criar para ser uma religião, mas um sistema metodológico para interpretar as relações entre o chão da terra e a realidade espiritual. O Espiritismo tem a função de ser uma religião da pesquisa do progresso, mas terminou entregando-se o movimento espírita ao mesmo dogmatismo dos demais referidos, devido à visão estreita de seus líderes. Talvez o papel que estejamos aqui exercendo de promover o universalismo crístico fosse função primordial das casas espíritas de todo o país. Mas, infelizmente, muitos líderes estão míopes, presos aos seus próprios dogmas. Parece que já encontraram saber da verdade suprema no trabalho realizado por renomados predecessores espiritistas, que trouxeram excelente contribuição, sem dúvida. No entanto, o sectarismo, o bairrismo ideológico são inadmissíveis, tanto no espiritismo ou em qualquer outra lide espiritualista. Em um grande congressamento de religiões, este bairrismo ideológico não cabe em nenhuma lide religiosa. Quer-se crer que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus e a única verdade para elucidar problemas espirituais do mundo. Isto é um equívoco de quem pensa assim. Será então que o restante do planeta está órfão de uma verdade em relação ao que ocorre no plano espiritual ou no plano
de espiritualização, já que a doutrina espírita possui fiéis. Será que a doutrina espírita possui fiéis significativos somente no Brasil? Isso é algo inerente ao ser humano. Toda nova verdade causa choque no modelo estabelecido. O medo da mudança, então, se instala e coisas horríveis podem acontecer. A mensagem de Jesus foi o exemplo. Era algo tão revolucionário dentro do modelo religioso judaico que levou o grande rabi da Galileia à crucificação lamentável. Rafael, mais uma vez, silencia por alguns instantes, como lembrar os dolorosos momentos pelos quais passou o modelo e guia da humanidade, Jesus, filho de José. E então ele continua. Eu gostaria também, nesta noite, de abordar outro aspecto das crenças cristãs tradicionais, que não são rituais, mas que se tornam base da fé, mesmo precária, mesmo de precária sustentação racional. Refiro-me à crença na ressurreição de Jesus e que, no juízo final, todo aquele que crer ressuscitará em sua sepultura e ascenderá aos céus. No meu entender, Jesus não ressuscitou fisicamente, porque isso não faria sentido com a sua mensagem puramente espiritual. O reino que ele se refere é o reino do Espírito, e não o reino material, onde iríamos viver em um corpo perecível por toda a eternidade. Reflitamos, nem a terra é eterna, nem o sol, as estrelas, o nosso universo é eterno. Há um surgir e ressurgir deste teatro da vida em que todos estagiamos. Então, como imaginar que o nosso corpo, materialmente falando, que já se desagregou há décadas, há milênios, está compondo o mesmo ferro que compõe o nosso corpo, hoje está lá num outro canto do planeta, preso a determinados locais, quer no reino mineral, vegetal ou mesmo animal, no inseto, os outros elementos que compõem o nosso corpo, como que esses mesmos elementos hão de se destituir, vão ser arrancados de um inseto, de uma larva, de uma folha de árvore, para compor aquele corpinho específico. Como ficam esses outros seres com esses elementos de lá arrancados? E por que essa necessidade de que aquele corpo material seja recomposto? Certamente Jesus surgiu aos seus seguidores com uma materialização de seu corpo espiritual, algo que ficou conhecido como o corpo glorioso. A intenção do mestre, do meio do rabi, era demonstrar a vitória do espírito sobre a morte, isto sim, mas não de uma ressurreição física, material. Provavelmente o corpo de Jesus se desmaterializou por um processo desconhecido para nós. E sua impressão ficou marcada no lenço funerário, o chamado Santo Sudário. Em breve, talvez, tenhamos pesquisas conclusivas a respeito da autenticidade ou não desta relíquia. E novos avanços científicos nos expliquem como surgiu aquele desenho, aquela marca quase que invisível ao olho nu, que retrata a imagem de um homem judeu com notáveis estigmas de crucificação. Além disso, percebemos nessas religiões uma excessiva atenção
ao Calvário de Jesus, como se a crucificação fosse o ponto central de sua missão. Para as gerações atrasadas, espiritualmente, em um passado remoto, podem ter sido realmente assim. O choque da morte trágica servia como detonador psíquico para que, se houvesse uma penitência, uma rendição psicológica, uma comoção, um despertamento espiritual. Mas não será assim para as gerações futuras, que certamente almas mais avançadas verão na mensagem do Evangelho do Cristo, na vivência do Cristo, naquilo que ele fez, naquilo que ele disse, naquilo que ele não disse, mas que experimentou em cada gesto, em cada ato, com um roteiro absoluto a ser seguido. As novas gerações celebrarão a vida, a mensagem escrita, falada e vivida deste embaixador dos céus, e não a morte, o gesto de extrema estupidez humana. Foi a crucificação do melhor homem que o mundo já conheceu. Esses espíritos da nova era, mais maduros, buscarão interpretar, viver, serem copiadores do Cristo, estudar a fundo a mensagem de Jesus e dos demais avatares espirituais de todas as lides espiritualistas, com a finalidade de buscar a verdade que liberta, ao invés de se aprisionar em rituais que entorpecem e alienam. A geração dos eleitos compreenderá finalmente que os mestres espirituais são professores e não ídolos, que portanto, esses filhos da nova era dedicarão em aprender a lição trazida por tais mestres e não idolatrar avatares, aqueles que devem servir sempre de bússola para a conquista espiritual de cada um. As novas gerações mostrarão que o melhor gesto de espiritualização é o ato de seguir o exemplo dos grandes missionários, que vieram à Terra para trazer um pouco mais de luz às nossas obscuridades íntimas. Mas, quem sabe, as décadas futuras, o homem, ao invés de manifestar excessiva atenção ao martírio de Jesus, como a data fundamental da fé cristã, dedicará especial atenção ao momento ou aos momentos de profunda espiritualização, como, por exemplo, o Sermão da Montanha. Rafael, então, levanta os olhos para o alto, como a buscar novas inspirações, uma sintonia mais fina com a fonte criadora, e diz: é uma nova era que chega, era de felicidade, ventura, como jamais sonhamos. Os eleitos que reencarnam na Terra no terceiro milênio não serão mais vítimas de karmas, sofrimentos impostos por seus próprios erros do passado. Almas que evoluíram e serão abençoadas com um mundo de prosperidade, avanços que permitirão despertar nelas potencialidades para que esta infinda jornada que nos permite uma perfectibilidade relativa até que alcancemos estagiar lidimamente junto ao seio do Altíssimo. Deus nos criou simples e ignorantes.
nos oferta a eternidade para que caminhemos em direção ao seu amor infinito, ao seu adorável regaço. Cada nova conquista, cada nova expansão de nossas consciências, compreendemos melhor a natureza divina de que somos portadores e os potenciais a que estamos sendo, a que sempre fomos destinados. Isso faz com que realmente sejamos felizes por poder fazer parte desta belíssima obra que é a criação divina. Hoje em dia vivemos como que largatas, que um dia haveremos de libertar nossas mentes para compreender o amor de Deus. Muito em breve, tornar-nos-emos verdadeiras, libertas borboletas, que poderemos desfrutar dos belos jardins do reino do Altíssimo, que não é um local físico, mas um local consciencial. Céu e inferno são estados de almas, tanto aqui como no plano espiritual. Quem vive em luz, assim o está em qualquer lugar em que estagie. Quem está com a mente entorpecida, distantes deste ressonar de um amor incondicional que emana do seio do Altíssimo, está em trevas e não se libertará delas, nem mesmo estando em palácios celestiais. Há que se fazer uma reavaliação das próprias opções, das próprias escolhas. E neste crescendo, buscar novamente sintonizar a nossa chama crística interior que incita em cada um de nós esteja harmonizada, em ressonância com o autor da vida. E aí iniciaremos uma nova, bela e produtiva jornada. Um novo futuro, uma nova realidade diante da situação abissal interior em que estagiamos quando distantes dos valores exarados, emanados do Altíssimo. Somos o que pensamos. Gostaríamos de encerrar com uma oração especial, a que chamo de intervenção muito especial do Pai Nosso. O público, então, permaneceu em silêncio enquanto Rafael ora e diz o seguinte: Pai Celestial, se não acreditamos em teu poder infinito, de nada vale dizer Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está em todo o universo. Se desrespeitamos a tua criação, os teus mandamentos, é inútil dizer santificado seja o teu sagrado nome, santificado o teu legado junto ao nosso coração. Se descremos da existência espiritual, no que adianta dizer venha a nós o vosso reino este que inicia em cada um de nós. E se não percebemos que o Pai já está presente em nosso mundo íntimo, que somos centelhas dele próprio, venha a nós, o reino já está em nós, se assim o identificarmos. Se não aceitamos nossos destinos, tanto na vida humana como na vida espiritual, como podemos afirmar, seja feita sempre a sua vontade, na Terra como em todo o universo?
se não cremos na providência divina, no auxílio que recebemos das esferas espirituais, de que vale nos dizer: ó Senhor, o pão do corpo e o pão do Espírito, dá-nos hoje sempre. Se não somos sinceros, generosos no dia a dia, perdoarmos o nosso semelhante, ter coragem para afirmar ainda: perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se não lutamos para vencer nossas fraquezas, não cremos no poder de Deus para nos auxiliar nesta vitória, é inútil dizer: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque são sempre teu poder e tua glória. E se todos os itens dessa oração são afirmações sem reflexão de nossa parte, não devemos dizer que assim seja, porque essa afirmativa é como que assinar um documento de ordem divina com a nossa própria consciência. Olha o quanto estamos distantes da reflexão, daquilo que repetimos maquinalmente dia após dia, instante a instante. Rafael encerra a oração com enfoque reflexivo e depois permanece em silêncio. Olha para o teto como se estivesse enxergando algo mais do que o reboque, os tijolos e a alvenaria. E num gesto de puro agradecimento por todas as dádivas da noite. Algum tempo depois ele se levanta, agradece a atenção de todos, convida-os a regressar na semana seguinte. Então nós observamos que essas reuniões passam a ser semanais. Então a plateia se ergue reverente ao esforço daquele jovem de 17 anos e aplaude efusivamente. Agora nós estamos no item 10, na página 221, enxergando mais além. E o tema fica para a próxima leitura, o próximo bloco. Senhor Jesus, gratidão. Hermes Trismegisto, gratidão. Akhenaton Ramatiz, gratidão. Roger Bottini Paranhos, gratidão. Rogamos que os amigos espirituais magnetizem esta gravação e permitam que aqui, além daquilo que certamente está fora dos nossos recursos, possa ser um mecanismo que nos permita, cada um de nós, eu particularmente, cada vez que eu rever essa gravação, possa perceber um algo mais, porque a equipe espiritual que nos permite participar deste encontro tem os meios necessários para que a lide na harmonização com a fonte criadora possa ser exarada, possa ser firmada com recursos que não dependem de nossas palavras e de nossa capacidade elucubrativa. Muita paz a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, em todos os instantes da vida. Lembramos que essas palavras, que esses estudos representam um desafio para que possamos viver, experienciar 24 horas por dia e não apenas em alguns instantes que, como se fossem instantes isolados. A nossa vida há de ser uma experiência de vivência permanente de tudo isso que reflexionamos nesse instante. Muita paz a todos.